Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre as câmaras municipais, o cinquentenário do edifício do Legislativo andreense. Também falaremos sobre a votação de escolas sem partido, a Câmara Municipal de Mauá e saiba tudo sobre o Circo dos Sonhos, que estreia amanhã. Uma entrevista exclusiva com o ator Marcos Frota. Além disso, a Operação Tritão da Polícia Federal, que, olha, estava bem pertinho da gente, em São Caetano do Sul. Tudo isso a partir de agora na Guardiã da Notícia, que já está no ar. Boa noite. Hoje é quarta-feira e o dia começou esquentado, porque a Operação Tritão da Polícia Federal foi deflagrada logo pela manhã e teve uma pessoa que foi conduzida à sede da Polícia Federal do município de São Caetano do Sul. Acompanhe. Na manhã desta quarta-feira, a Operação Tritão da Polícia Federal foi deflagrada. 100 policiais, 8 auditores da CGU e 12 servidores da Receita Federal foram enviados para 7 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão, todos emitidos pela 7ª Vara da Justiça Federal de Santos, nas cidades de São Paulo, Santos, Guarujá, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília e no Grande ABC Paulista, o empresário de São Caetano do Sul, Mário Jorge Paladino, sócio e proprietário da empresa MC3 Tecnologia, que foi levado pela polícia. Entenda como funcionou a operação. Em 2016, um assessor da presidência da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, a estatal que controla o Porto de Santos, o maior da América Latina, pediu exoneração depois de vazar um vídeo seu relatando supostas negociatas em contratos do Porto. Carlos Antônio de Souza era assessor do presidente da Codesp, Alex Oliva, que também foi levado pela PF. Oliva é ligado ao deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB São Paulo, e também foi coordenador da campanha de Celso Russomano à Prefeitura de São Paulo em 2016. No vídeo, Souza conversa com um interlocutor não identificado e diz que vai lançar o TR, que pelo contexto seria o termo de referência, passo que antecede uma licitação para contratar uma empresa para digitalizar os documentos da Codesp. Abre aspas. Nunca gostei de Porto. Cheguei lá com uma mãozinha na frente e outra atrás. Quietinho. Primeira reunião, eu falei que não entendia nada. Não sei o que faz um navio. Os caras riram. E eu quietinho. Um mesinho já tinha empurrado primeiro. Eu percebi que não tem nada digitalizado. Peguei o Mário Jorge. O Mário Jorge tá com um contrato de 80 milhões de digitalização. Já fiz TR e daqui uns 15 dias tá na rua. Diz no vídeo. O vídeo é de má qualidade e claramente foi editado várias vezes. Em agosto de 2016, a Codesp fez um pregão eletrônico para contratar o serviço. Ganhou a empresa MC3 Tecnologia e Logística, cujo presidente é Mário Jorge Paladino, pelo valor de 7 milhões e 300 mil reais. O contrato foi assinado e seria encaminhado para publicação no Diário Oficial da União. Consultada, a Codesp não soube informar se a publicação estava mantida ou não à época. Na ocasião, o vídeo gerou revolta entre os trabalhadores da Codesp. Quando os fatos foram expostos, em nota, a Codesp divulgou em seu site, informando que as demissões dos integrantes do seu quadro pessoal ocorrida foram feitas em conformidade com as boas práticas de governança que não lhe permitem validar procedimentos com os quais não compactue. A Operação Tritão contra fraudes a licitações na Codesp, em conjunto com a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Receita Federal e o Ministério Público Federal, apreendeu uma quantia significativa em relógios e espécies em dinheiro. O grupo atuava em processos licitatórios das áreas de tecnologia da informação, dragagem e consultoria. Os autos apontam irregularidades em vários contratos que seriam realizadas por meio de fraudes envolvendo agentes públicos ligados à estatal e empresários. Dentre as irregularidades, destacam-se contratações antieconômicas e direcionadas, aquisições desnecessárias e ações adotadas para simular a realização de serviços. Os contratos sob investigação perfazem um total de mais de 37 milhões de reais. Os investigados responderão na medida de suas participações pelos crimes de associação criminosa, fraude a licitações, peculato, corrupção ativa e passiva, com penas de 1 a 12 anos de prisão. Mário Jorge Paladino, proprietário da MC3
Tecnologia possui contratos com a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, a Universidade do município, a USCS e o SAESA. O contrato da USCS foi aditado em dezembro de 2016. A Câmara Municipal de São Caetano do Sul também aditou um contrato e realizou o serviço de digitalização dos documentos do Poder Legislativo. Já o SAESA, segundo a nossa apuração, foi pago em 2017 um valor de aproximadamente R$ 803 mil. Além disso, Leandro Hereda Pinheiro também é sócio de Mário na CM3 Tecnologia. Leandro é filho do ex-prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro. E olha só, a Câmara Municipal emitiu uma nota oficial, abre aspas, em virtude de eventuais irregularidades envolvendo a empresa MC3 Tecnologia em suposto cartel de empresas. A Câmara de São Caetano informa que a empresa possui contrato com o Legislativo Municipal, o qual não é alvo de apuração na operação deflagrada pela Polícia Federal. É importante destacar que foram consultadas 17 empresas no mercado, bem como o edital foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado e está de acordo com a legislação vigente. Os serviços, até o momento, são prestados em condições de normalidade e dentro das cláusulas previstas contratualmente e com qualidade satisfatória aos anseios da Casa de Lei. A contratação realizada por meio de licitação se fez necessária, pois a Câmara não possuía locais adequados para manuseio dos documentos históricos e oficiais desde a criação da Casa de Leis em 1949. A ação faz parte de uma série de medidas de modernização e transparência implantada na gestão do Poder Legislativo de São Caetano no biênio de 2017 a 2018. Já a USCS também emitiu uma nota oficial dizendo que, tendo em vista a sua postura de transparência e legalidade ante a sociedade, o seu quadro discente, docente, governos e parceiros esclarece que não há nenhuma ligação entre os contratos objetos da Operação Tritão, entre os contratos da operação com a universidade e também entre os contratos vigentes licitados em conformidade com a Lei 866 e auditados pelos órgãos de controle, tanto interno quanto externo, pela instituição, dizem a respeito das atividades normais da burocracia universitária e podem ser consultados na página da transparência. Os mandados de prisão foram decretados e os envolvidos são José Alex Botelho Oliva, o presidente da CODESP, que foi levado, Carlos Antônio de Souza, que é ex-assessor do presidente, Cleveland Sampaio Lofrano, diretor de mercado da CODESP, citado no vídeo, Gabriel Noqueira Eufrásio, diretor jurídico da CODESP, que inclusive quem está advogando é o advogado Malavasi, Mauro Jorge Paladino, que é empresário, que foi conduzido e que é de São Caetano do Sul, Joab Francisco Barbosa, que também é empresário, e Joemir Francisco Barbosa. Eles são investigados e responderão na medida de suas participações pelos crimes de associação criminosa, fraude, licitação, corrupção ativa e passiva, com pena de 1 a 12 anos de prisão. E é claro que a gente vai continuar apurando qual vai ser o desenrolar e também os desdobramentos dessa operação da Polícia Federal. Hoje, às 14 horas, deveria ter acontecido uma votação para o projeto de lei da escola sem partido. Vocês podem ver aí na sua tela. No entanto, ela foi cancelada e adiada para a semana que vem, mas com incertezas e possibilidades dessa votação ser adiada novamente no Congresso Nacional. Os representantes de sindicatos de professores, da União Brasileira e de estudantes secundaristas, a UBS, e do Movimento de Educação Democrática lotaram o plenário da comissão para protestar contra a matéria. Houve embate entre alguns defensores do Escola Sem Partido, que também estavam no plenário em menor número. E olha só, ontem à tarde nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal, Admir Giacomussi, lá de Mauá, que falou um pouquinho sobre o orçamento do exercício de 2019. Acompanhe. Foi tranquilo, não houve apresentação de emendas, as emendas teriam que ser apresentadas agora em primeira discussão. Como não foi apresentada a emenda na primeira discussão, não há mais possibilidade de apresentar a emenda em segunda. Então, a semana que vem, nós vamos ter a sessão ordinária na terça-feira, provavelmente eu convoco uma extraordinária para já votar em segunda discussão o orçamento, uma vez que não tem emendas apresentadas. Qual que é a perspectiva do orçamento para o ano que vem? Eu acredito muito que vamos lutar para que a receita, porque o orçamento é assim, você estima uma receita e fixa uma despesa. Você nunca sabe se vai acontecer ou não. Mas vamos lutar para que isso aconteça, que essa previsão de receita se efetive. E agora com a vitória do Jair Bolsonaro e do João Dória para o governo do estado de São Paulo, como é que fica para vocês? Eu acredito muito, a gente tem que acreditar nas pessoas. Eu sempre penso assim, Eleição é eleição,
você vota, você perde, você ganha, mas agora nós temos que ter consciência que o presidente do nosso país vai ser o Jair Bolsonaro. Ele vai ser o presidente do nosso país e que o nosso governador vai ser o Dória, certo? Então nós temos que ter respeito a essas pessoas e torcer para que eles acertem, né? A gente não pode ser pessimista, certo? A gente tem que torcer para que eles acertem, para que o nosso país tenha dias melhores, né? É assim que eu penso, né? Eu vou torcer para as autoridades que foram eleitas para que façam um bom governo. E também teve queima de fogos durante a sessão do Legislativo mauaense, que foram os tucanos em comemoração à vitória do governador do PSDB, João Dória. Além disso, o vereador do PSDC, vereador professor Betinho, já está se posicionando declaradamente oposição ao governo Átila Jacomuzzi. Em conversa com o vereador Pedrinho Bottaro, líder de governo na Câmara Municipal de Santo André, ele falou um pouquinho sobre a sessão de ontem, que sem quórum teve que encerrar. Hoje, na ordem do dia, nós tínhamos apenas um projeto, que é um projeto de readequação dos bairros aqui de Santo André. É um projeto muito simples, que não tem uma significativa tão grande assim para a cidade. É readequação de nomes apenas. Então, como apenas esse projeto estava na ordem do dia, a maioria dos vereadores se atentaram muito às proposituras junto ao Executivo, que são aqueles pedidos de cobrança de serviços, aquela coisa mais trivial. E também ficaram pela casa, e foi isso que deu a insuficiência de quórum aqui na sessão de hoje. Nós ainda vemos um reflexo muito grande, vários discursos também voltados a isso. O prefeito Paulo Serra comemorou muito a vitória do governador João Dória, porque tem alguns projetos engatilhados com o governo do estado, entre eles o Desenvolve São Paulo, que é justamente voltado para a área do esporte, onde nós vamos ter a reforma do Complexo Esportivo de Pedro de Antônia e outras. Eu tenho certeza que, findando o mandato do governador Márcio França, esses projetos vão continuar. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Aproveite e curta nossa página no facebook.com/tvmaisabc. Oferecimento Érica Mello Store. WhatsApp 989305573. Oferecimento Planos de Saúde Santa Casa de Mauá. Agora ele está de volta. De volta, e você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, além do canal 27 ou 527 da NET ABC. Confira agora um link exclusivo sobre o cinquentenário do edifício do Legislativo de Santo André. Estive lá há pouco. E olha, hoje é um dia de festa aqui na Câmara Municipal de Santo André, porque afinal de contas está sendo comemorado o cinquentenário do edifício aqui do prédio do Legislativo e que nem sempre esteve por aqui. Hoje, pela tarde, aconteceu um plantio de árvores, né, fazendo parte das comemorações aqui em todo o pátio municipal. Agora, uma exposição também aqui no salão da Câmara Municipal com as fotos de todos os ex-presidentes. E aqui ao meu lado está o senhor Antenor, ele que foi presidente da Câmara Municipal aqui de Santo André no exercício de 1985 e 1986, não é isso? É isso mesmo, exatamente. A época, senhor Antenor, como é que era aquela época, a política aqui no município de Santo André? Como é que era ser vereador aqui nessa casa? Era bem diferente de hoje. Por exemplo, na nossa época, nós trabalhávamos muito. Um pouquinho antes, em 72, quando eu me elegi, a gente não tinha o número de secretário que tem hoje, os vereadores. Então, a gente fazia tudo. Atendia os munícipes, e eu morava num bairro pobre, e eu atendia a população na minha casa. Então, foi um grande erro que eu tive, porque eu trabalhava muito e produzia bastante também. Mas a verdade é o seguinte, a diferença era bem pouca, porque hoje os vereadores tem muito secretário, e esse secretário, a maior parte, o secretário do vereador que faz os trabalhos. À época eram somente dois partidos, o Arena, que ficou bem conhecido, e o MDB, que virou PMDB e agora voltou a ser MDB. Como é que era? Era mais fácil a disputa política? Olha, eu acho que era mais fácil. Hoje, com 30 e tantos partidos políticos, é difícil o político fazer o seu trabalho. Mas na minha época, eu acho que era mais fácil, porque quem era a favor e quem era contra. Então, na realidade, eu acho que naquela época era mais fácil de trabalhar.
Para a gente encerrar, o que remete o senhor a essa casa aqui do Legislativo de Santo André? Olha, até me arrepia quando eu entro aqui, porque eu me lembro da parte boa que eu tive aqui na Câmara Municipal. A gente tinha muita amizade entre os vereadores. Quando terminava a sessão, nós nos confraternizávamos e tinha muita amizade e tinha muito coleguismo. Muito obrigada, senhor Tenor. Foi uma sessão muito interessante, aqueles vereadores bem velhinhos, né, que fizeram parte da história, então, da Casa de Leis aqui do município de Santo André. Amanhã, dia 1º de novembro, terá a estreia do Circo dos Sonhos em Mauá. Meia entrada para crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos, as vendas no local e os ingressos antecipadamente, vocês conferem aí no site abaixo, preços promocionais, terça, quarta e quinta, exceto no feriado. Hoje eu estive com o Marcos Frota, ele que é o grande anfitrião do Circo dos Sonhos. Acompanhe. Marcos Frota aqui conosco na Guardiã da Notícia especial desta quarta-feira, afinal de contas, amanhã é dia de festa. Estreia o Circo dos Sonhos na cidade de Mauá. Marcos, é a primeira vez aqui no Grande ABC Paulista? Primeira vez em Mauá, ali no estacionamento da Prefeitura, um local totalmente adequado, com muita segurança e facilidade. Serão 10 dias apenas, estreia dia 1º, vai até domingo, dia 11, temporada popular e uma oportunidade das crianças e das famílias dessa região conhecerem o trabalho incrível dessa nova geração do Circo dos Sonhos. Então, eu já começo te perguntando, o que é o circo para você? Um pouco da minha vida, um pouco do exercício da minha cidadania e um pouco essa oportunidade que eu tenho de viajar o país inteiro, Gabi. O país inteiro eu viajo e me encontro com as crianças. Falando de quê? De circo, de fantasia, de sonho, de imaginação, sabe? De talento, de vocação, de alegria. Eu me sinto um privilegiado. Você é um dos percursores aqui no Brasil. Como é que essa história toda começou? Fiz uma novela de circo na Globo, né? Chama Cambalacho, que está até sendo aí resgatada agora no Canal Vivo, enfim. E a novela teve uma repercussão imensa. A partir daí eu entendi que eu poderia contribuir com o circo. Fiz meu próprio circo e hoje já tem aí, sei lá, mais de 20 anos de estrada. Como é a sua relação com o governo? Eles têm alguns projetos, Lei Rouanet, aqui no estado de São Paulo tem o PROAC. Como é que vocês enxergam o incentivo aos artistas ou principalmente ao circo? É muito bem-vindo sempre. Uma luta muito grande e exige transparência na prestação de contas, na atingir as metas, entendeu? Eu acho que a lisura e a elegância na execução de qualquer projeto incentivado por leis de incentivo à cultura, ele é fundamental para que outros grupos, outros profissionais e outras equipes possam também usufruir de um incentivo que é, por lei, é previsto e é sempre muito bem-vindo. O circo é valorizado no Brasil? Eu gosto de como o público se relaciona com o público, com o circo. O povo gosta muito do circo. O circo é que tem que gostar do povo. Com um espetáculo alegre, com um espetáculo bem organizado. Estamos vivendo a era do musical circense. Então, tudo que for criativo, com certeza o público abraça. Como é que vocês treinam essas novas gerações? Como é que vocês descobrem esses novos talentos? Criando oportunidades de apresentação, oferecendo a esse jovem artista o aplauso do público, uma turnê permanente, né? Isso tudo vai formando o caráter do artista e o seu carisma, né? Hoje o Circo dos Sonhos é referência na formação dessa nova geração de artistas. Como é que vocês acham esses talentos? De várias formas, com as audições. Hoje a internet, os meios de comunicação, o Facebook, o Twitter, as páginas, enfim, isso tudo é muito... Essa meninada é muito esperta, muito conectada, né? Então ele sabe exatamente como se aproximar. E o talento é sempre bem-vindo. Como é que funciona o mundo do circo mesmo, a fundo, né? Você, na Coletiva à Tarde, disse que existem outros circos, que você... não importa o tamanho do circo, desde que seja circo. Como é que vocês dialogam? Como é que é o meio de vocês, o mercado? Bom, a minha equipe é absolutamente assim, focada para uma gestão de circo completamente moderna, né? A gente olha o circo daqui para frente, né? A gente entende que os problemas são sempre bem-vindos, porque é uma oportunidade de a gente aprimorar esse processo todo. Hoje a gente são mais de 400 empregos, sabe, em todas as áreas, tanto na área de gestão, a área administrativa, a artística, a área de manutenção, de limpeza, de montagem, de transporte. Uma empresa gigantesca.
e que tudo é com o objetivo final de oferecer às crianças a possibilidade de conhecer um circo brasileiro com padrão internacional. Vocês buscam nos circos internacionais também inspirações? Claro, os exemplos são sempre muito bem-vindos, né? Está aí o Cirque du Soleil, está aí os grandes circos da Europa, e a gente não pode ficar atrás, tem que usar toda a tecnologia a serviço do talento do artista do circo e toda a tecnologia a serviço da imaginação das crianças. Esses musicais que vocês apresentam, né? Vocês trouxeram a Alakazam aqui para a cidade de Mauá, é isso que estreia amanhã? De onde vem a inspiração? Como é que vocês definem isso? Bom, o que a gente trouxe para Mauá, que estreia agora, é uma curtíssima temporada, são apenas 10 dias. Foi um espetáculo que a gente criou para falar diretamente com o público das famílias, das crianças. Chama-se O Circo no Mundo da Fantasia. Esse espetáculo é a primeira vez que vem para a região e tem um enredo. E o artista tem que se preparar, porque para ser de circo hoje, você precisa saber cantar, dançar, interpretar e, é claro, ter toda a aptidão circense. Muito bem. Quando o circo chega numa cidade, você acredita que ele movimenta a economia local, que as pessoas ficam empolgadas para frequentar o circo, enfim, dá uma mexida na sociedade? O circo é um elemento mobilizador, né? A gente já percebeu hoje à tarde, numa vistoria técnica, que as pessoas estão curiosas. Quando o circo chega numa cidade, ele muda um pouco os hábitos, os horários, as rotinas, e acaba também movimentando a economia em sinergia com o circo, né? Que são os restaurantes, as lanchonetes, os transportes, o meio de Uber, táxi, enfim, e também aqueles camelôs todos que se aproximam para vender os seus produtos, né? Graças a Deus, onde o circo da gente chega, é um sucesso, cara, em todos os sentidos. São quantos? Vocês têm quatro circos, Circo dos Sonhos, por todo o Brasil? Uma Universidade do Circo no Rio de Janeiro e 3 lonas itinerantes. Uma em Porto Alegre, uma em Mauá e outra em Campinas. Você pode falar um pouquinho sobre a Universidade do Circo? Formação artística, formação de cidadania através da arte. É patrocinado pela Petrobras, dentro de um programa chamado Responsabilidade Socioambiental, e hoje a gente está atendendo 800 crianças no Rio de Janeiro. Pensa em trazer para São Paulo? Olha, a gente sempre eu adoraria. São Paulo é a minha cidade, é a principal capital do país, com grandes conflitos, principalmente nessa área. Eu adoraria. Agora precisa ter apoio, né? Precisa ter as parcerias necessárias. Se eu receber um convite, eu estou pronto. Para a gente encerrar, Marcos, fala um pouquinho da sua carreira e o que significa o circo para você. Eu dividi a minha carreira assim, o circo como exercício da minha cidadania e um despertar diário da minha espiritualidade. E a televisão, o teatro e o cinema é o meu ofício, é a minha profissão. Estou completando agora, em 2019, 40 anos de carreira. Eu comecei em 79, aqui em São Caetano do Sul, na Vila Gerte, na Fundação das Artes. Eu, a Cássia Kiss, o Ângelo Antônio Calone, com Ulisses Cruz. Então, agora, em 2019, eu completo, portanto, 40 anos de carreira. E sei que vou envelhecer fazendo isso. Muito obrigada, Marcos Frota. E olha só, Circo dos Sonhos, então, no Paço Municipal da cidade de Mauá até o dia 11. E viva o circo! Viva o circo. Nesse mês de outubro, o Hospital da Santa Casa de Mauá continua a arrecadação de lenços para as pessoas que passam por tratamentos de quimioterapia. Então, a campanha Outubro Rosa na Santa Casa, a gente faz todos os anos, tradicionalmente, também colocamos a iluminação rosa, como tem sido tradicional, né, nessa época. E esse ano a gente vem com uma campanha um pouco diferente. Além do esclarecimento, além das palestras e das coisas que a gente costuma fazer nessa época de prevenção do câncer de mama, a gente vai ter uma campanha de arrecadação de lenços para as mulheres que estão passando por esse problema e que podem ter, então, em questão da químio, questão do tratamento, a perda de cabelos, então a gente vai arrecadar lenços para distribuir para essas mulheres. Essa arrecadação vai ser feita aqui na Santa Casa e nas instalações da Santa Casa, né? No ambulatório 1, no ambulatório 2, na própria Santa Casa e lá na Policlínica do Plano de Saúde também. A nossa meta é pelo menos arrumar 1000 lenços. A distribuição será feita através daquelas pessoas que estão em tratamento dentro da própria Santa Casa.
Olha, amanhã é o último dia e na semana que vem a gente começa então a campanha do câncer de próstata. E eu gostaria de agradecer o jornal Opinião Pública de Mauá. Eu tenho uma coluna toda quinta-feira, você pode acessar o site, enfim. Para você que deseja rever a edição de hoje, ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardia da Notícia durante a programação da TV Mais e também na internet. Me sigam no Instagram, também entrem e curtam a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Vejam essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos vocês e a nossa próxima edição é amanhã, quinta-feira, dia 1º de novembro, às 10h30 da noite. Muito obrigada pela companhia de vocês.